Olá, queridos, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos à terceira parte da nossa aula de angelologia. Na aula passada, nós falamos sobre três grandes, importantíssimas características ou categorias dos anjos, a saber, o arcanjo, os querubins e também os serafins. Nesta aula, nós falaremos sobre mais algumas dessas categorias, não menos importante, mas nós procuramos reservar aquelas três, distinguindo-as, pois acredito que são elas que encabeçam toda a categoria de anjos que nós conhecemos na Bíblia Sagrada. Nessa oportunidade, vamos ver mais algumas delas, como, por exemplo, seres viventes. Seres viventes é um título que representa esses anjos, manifestando a plenitude da vida divina e sua atividade incessante e permanente, participação na adoração a Deus. Então, seres viventes, seres criados, anjos que também atuam diretamente na manifestação e na glorificação do Senhor nosso Deus. Um renomado teólogo chamado Weinegruden, ele declara: com os seus semblantes de leão, boi, homem e águia, representam os seres mais poderosos das partes diversas de toda a criação divina. Animais selvagens, animais domesticados, seres humanos e pássaros, e adoram a Deus continuamente. Não tem descanso, não de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 8. Portanto, os seres viventes atuam de forma intensa, profunda, densa, no processo de adoração e glorificação ao nosso Senhor. Tem uma outra categoria também que nós chamamos de anjos com designações específicas. É comum você ler na Bíblia alguns anjos que trazem algumas especificações ou designações, propósitos específicos. Existem anjos que somente são conhecidos através dos serviços em que eles vão realizar. Por exemplo, Apocalipse capítulo 9, versículo de número 11, vai dizer anjo do abismo. Se lermos Apocalipse capítulo 8, versículo de número 2, nós seremos informados sobre 7 anjos. Apocalipse 7, versículo 1, vai nos apresentar o chamado anjos do vento. Apocalipse capítulo 16 e verso 5 nos mostra o autor anjos das águas. Malaquias capítulo 3, verso 1 diz anjo do concerto. Já Daniel no capítulo 4, verso 12. E também no versículo número 23 apresenta anjo vigilante. Além desses, existem outros anjos que também são denominados pelo seu desígnio, como é o anjo destruidor, que ocorre em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 15, e também anjos de juízo, versículo 13 do capítulo 19 de Gênesis. Então percebe que tem anjos que são chamados pelos seus propósitos, pelaquilo que eles desempenham na Bíblia Sagrada. Além do mais, nós temos a expressão o anjo do Senhor. Anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo em várias de suas manifestações antes da encarnação. Lembra que nós já falamos disso quando nós falamos a respeito de cristologia, ressaltando a sua divindade. Nós trabalhamos esse aspecto que Cristo ele é eterno e que a expressão anjo do Senhor aponta para a sua presença e manifestação no Antigo Testamento. Então, é de fundamental importância que nós entendamos quando a gente estuda sobre a divindade de Cristo. Cristo, ele é um ser eterno, não teve princípio e nem terá fim de dias. Então, sempre que a Bíblia utiliza a expressão anjo do Senhor, se trata, na verdade, de uma cristofania. Quando nós falamos também de teologia bíblica ou teontologia, nós também falamos dessas manifestações de Cristo lá no Antigo Testamento. E esses aparecimentos estão muito presentes na vida de Abraão, de Jacó, de Moisés, por exemplo,
Mais tarde, nós vamos ter essa ocorrência lá em Boquim, a Balaão, a Josué. Ele aparece como príncipe do exército do Senhor, tá? A Gideão, por exemplo. A Davi também nós temos o aparecimento dessa expressão anjo do Senhor. Elias e Daniel e José, já no Novo Testamento, também tem esse privilégio de terem uma experiência com o anjo do Senhor. Outra especificação dos anjos seriam os anjos das nações, baseados aí em Daniel, capítulo de número 10, verso 13 e também verso 20. Segundo o autor da lição, vai dizer que ensina que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa por o bem-estar dela. Para nós finalizarmos, os chamados anjos eleitos. Segundo May Pierman, os anjos eleitos, eles são provavelmente aqueles que permaneceram fiéis a Deus na ocasião da rebelião de Satanás. Nós já falamos disso aqui e é importante frisar novamente. Satanás, em sua rebelião, ele arrebata cerca de 1/3 dos anjos do céu, conduzindo-os à rebelião. Segundo a Bíblia Sagrada, esses anjos, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, quando nós falamos da doutrina de demonologia, mas esses anjos que cederam aos convites de Lúcifer, o anjo de luz, eles então se tornam verdadeiros demônios. Há classes de demônios, inclusive, há uma classe de demônios que encontra-se encarcerados, segundo a revelação bíblica, está no livro, ou melhor, na epístola de Pedro, que nós iremos um pouco mais à frente. Então perceba que além das 3 principais categorias, a saber, arcanjo, querubins e serafins, temos também essas descrições extremamente importantes a respeito dos anjos. Outras particularidades dos anjos é importante ressaltar, quero ressaltar aqui pelo menos 3. Primeiro, falar um pouquinho do anjo e o seu caráter. Os anjos, eles são obedientes, eles cumprem os seus encargos sem questionar, até mesmo sem vacilar. Por isso nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É importante ressaltar que os anjos, eles são seres reverentes. Sua atividade mais elevada é a adoração ao nosso Deus. A gente vê isso em Neemias, no capítulo 9, verso 6, Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11, e Hebreus, capítulo 1, verso 6, também fala a respeito dessa reverência que os anjos têm e a forma como eles assistem ao Senhor que está sentado sobre o trono. Então, além de ser obedientes, reverentes, eles também são sábios, como um anjo para discernir o bem do mal. Era uma expressão proverbial em Israel, 2 Samuel, no capítulo 12 e versículo número 17, nós temos essa afirmativa. A inteligência dos anjos, ela excede a dos homens nesta vida, porém ela é necessariamente finita, embora eles tenham um nível de inteligência significativamente maior com relação aos homens. É importante que se diga que ela também é finita. Os anjos não podem diretamente discernir os nossos pensamentos. 1 Reis capítulo 8, verso 39, deixa isso muito claro. E os seus conhecimentos dos mistérios da graça de Deus são extremamente limitados. Então essa é uma característica importante dos anjos, a saber, o seu caráter. Outro fator importante a respeito dos anjos é a sua habitação. Conforme 2 Coríntios capítulo 12 e verso 2, Paulo ele deixa claro que existem, dentro de uma cosmovisão judaica, Paulo relata a existência de 3 céus. São, conforme geralmente se pensa, primeiro, a atmosfera terrestre, o segundo, o firmamento das estrelas e dos planetas, terceiro, a presença de Deus. Dentro deste ponto de vista, salienta-se que Jesus, em sua ascensão, ele passou pelos céus até chegar na presença de Deus, conforme temos Hebreus capítulo 4, verso 14. Ele está sentado acima de todo, principado, autoridade, poder e domínio.
Efésios, no capítulo 1, verso 20 e 21, também assevera essa grande verdade. Assim, sugerindo que os anjos, eles não estão no primeiro céu, mas sim no segundo céu. Os anjos teriam acesso à presença de Deus no terceiro céu, e isso poderia ser visto conforme nós temos em Jó capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o nosso Senhor. Então, entendemos, segundo a revelação bíblica, que eles habitam majoritariamente no segundo céu, mas eles têm plena liberdade para atuar tanto nos céus quanto na terra, obviamente dado a um comando que é do Senhor nosso Deus. Importante ressaltar que os anjos são seres extremamente obedientes e que eles atuam, eles agem conforme a soberania do nosso Deus. Outro ponto importante a respeito dos anjos seriam o seu ministério. Os 4 seres viventes, os quais provavelmente representam a totalidade da criação vivente, em adoração incessante, exultando e louvando a santidade de Deus. Então, os anjos, eles adoram, eles cantam de forma incessante, reconhecem a grandeza e eterna bondade e misericórdia do nosso Deus. Os anjos, eles glorificam a Deus pelo que Deus é em si. Eles glorificam a Deus pela sua excelência, conforme Jó capítulo 37 e versículo de número 8, e Salmos também, versos 2, o Salmo de número 148 mostra que eles louvam e glorificam a Deus pelo que Deus é em sua essência. Para os seres humanos, torna-se fácil subestimar a importância da adoração. Os anjos executam alguns dos desígnios de Deus. A palavra de Deus ensina que Deus governa sobre toda a criação e que Ele usa os seus anjos para cumprir a sua vontade e as suas ordens, conforme a gente lê em Salmos. Salmo 103, versículo 19 até o versículo de número 22. Outro comportamento e outra função ministerial dos anjos é que eles regozijam-se quando um pecador se arrepende. Lembra que está escrito em Lucas, capítulo 15, verso 10? Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Os anjos são exemplos para nós. Eles nos dão lindos exemplos no que tange a sua obediência e adoração. Exemplos esses que devemos imitar, conforme Mateus 6 e 10. Além do mais, para finalizar, eles cumprem os seus mandamentos, dando ouvidos à voz da sua palavra. Salmo 103, mais uma vez, versículo 20 e versículo 21. Os anjos estão nas mãos de Deus e exercem a sua vontade na sua plenitude. Ele os usa como faz com os ventos e o relâmpago, conforme a gente vê em Hebreus capítulo 1 e verso 7. Olha o que está escrito lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1 e versículo de número 7, diz assim: quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Então, este é o glorioso ministério dos anjos. Nós vemos agora, seriam as características importantes dos anjos. Fiquem na paz do Senhor e nós nos vemos na nossa próxima aula.